Aleluia. Vamos deixar o último hino para cantar no final, né? E porque o Senhor realmente tem hoje um desejo claro no coração dele, né? De que realmente Ele quer falar com cada um de nós. Eu queria começar lendo um versículo, está em Provérbios 22, 6. Fala assim, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Isso mostra, né, que quando nós nascemos, né, dos nossos pais, nossa vida natural, e todo o ensinamento que nós recebemos, né, dos nossos pais ou das pessoas que estão ao nosso redor, as influências que nós recebemos, isso nos conduz durante toda a nossa vida, tá, e nos guia de acordo com esses valores e esses padrões. Isso é uma coisa que está na palavra, e nós experienciamos isso, né? Existe aquela expressão que fala, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Muitas vezes você, pelo convívio com seu pai ou aquela pessoa que te assiste, você passa a fazer as mesmas coisas, passa a ter os mesmos valores e as mesmas coisas. E hoje existe uma preocupação maior para nós ainda, né? Hoje nós sabemos que a internet, as redes sociais, né, passam a trazer muitas vezes outros influenciadores para nós, que muitas vezes nem contato pessoal nós temos, mas muitas vezes, e aí é um ponto de atenção que nós temos que entender, é que essas pessoas também passam muitas vezes a influenciar a nossa vida. Irmãos, nós temos que entender que existe alguém que deve ser o maior influenciador na nossa vida, alguém que nos ama, que é verdadeiro, que é cheio de graça e cheio de realidade, e é a Ele, irmãos, que realmente nós temos que aprender a ser influenciado. E essa pessoa é Jesus Cristo, né? Essa pessoa é Deus. E nós vemos que na nossa experiência, né, falando um pouco da forma, né, o irmão falou, um dia o Senhor apareceu para nós. Eu creio que cada um que está aqui hoje presente é porque foi chamado por Deus. Você está aqui para falar com Deus, né? E Deus quer falar com você. E quando nós encontramos Deus e tocamos na sua palavra, irmãos, como foi a nossa experiência? Como tem sido a nossa experiência? Para aqueles que não tiveram essa experiência, pode ter certeza, quando você toca na palavra, quando você toca na pessoa de Deus, e você permite crer na sua palavra, a sua vida vai mudar. Não tem como a sua vida permanecer a mesma. Uma vez que você crê na palavra dele, a sua vida é transformada, você passa a mudar. Então, nessa manhã eu queria trazer alguns exemplos dessa experiência, né? Nós temos vários exemplos na palavra, na Bíblia, né, de pessoas, personagens, que nós podemos dizer, que ouviram a voz de Deus e também mudaram a vida dele, tá? A primeira pessoa que eu quero trazer é a experiência de Abraão, né? E você vai ver que cada momento, em cada situação onde Deus revelou-se para ele, Deus quis ensinar algo para ele. Da mesma forma, como criança nós somos ensinados, Deus quer nos ensinar, por meio da palavra dele, a viver conforme a vontade dele, né? Então o primeiro versículo está em Gênesis capítulo 12, né, que é a experiência de Abraão. Abraão, né, vivia, né, vamos ler o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E aí fala, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, que é seu sobrinho, né? E todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. No versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe apareceram. Depois, passando dali para o monte, ao oriente de Betel, versículo 8, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e ali e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Se nós olharmos a experiência de Abraão, Deus jamais, não tinha falado ainda com Abraão. Abraão não conhecia Deus. Mas de repente, Deus apareceu para ele e falou com ele, Quando eu falo aparecer, a palavra dele chegou até Abraão. E naquele momento, quando Deus falou, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para uma terra onde mostrarei, o que Abraão fez? Ele tomou uma ação na vida dele. Ele creu naquela palavra, ele obedeceu àquela palavra, porque ele creu naquele Deus que estava se revelando para ele. Irmãos, na experiência de Abraão, e nós vamos ver que é também a nossa experiência, se nós olharmos lá em Hebreus, olha que interessante. Vou lá ler Hebreus agora. Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão não sabia onde ia chegar no início. Ele simplesmente creu que aquela herança que Deus estava promovendo para ele ia receber. E ele obedeceu. Irmãos, creia em Deus. Creia na palavra e no chamamento dele. Seja como Abraão, obedeça, e por fé, receba essa herança. Porque Deus, irmãos, essa terra, tipificando, para nós hoje, quem é Deus, tudo que Ele é, Deus quer se dar, Ele quer se revelar para nós, Ele quer se entregar totalmente para nós. Então, na experiência de Abraão, nós vemos isso, em cada momento, ele não foi diretamente para aquela terra, ele foi passando etapa por etapa. Deus foi se aparecendo para ele, falando com ele, ele foi levantando o altar, levantando e adorando a Deus, e a experiência dele até chegar na boa terra. Mas você vê que assim existe um ensinamento, cada situação Deus foi ensinando ele e conduzindo ele na vida dele. Irmãos, Deus quer conduzir a sua vida, Deus quer conduzir a vida de cada um de nós. Mas a primeira coisa que nós temos que perceber, e o primeiro princípio que nós temos que ter diante de Deus, é que nós temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer naquilo, na direção que Deus tem dado para a nossa vida. Muitas vezes nós nem sabemos, Senhor, você está me direcionando para isso, para onde Deus quer me levar? Irmãos, não preocupe com isso. No final, você vai receber a herança de Deus, está certo? Creia na palavra dele, assim como Abraão, Por isso que fala em Hebreus mesmo, no versículo 6 do capítulo 11, fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, sem fé não tem como seguir a Deus. Cada momento que Abraão parava, ele erguia um altar, Deus novamente falava com ele e ele cria na palavra de Deus. E assim tem que ser a nossa experiência com o Senhor. Deus tem falado com você? Deus tem chamado, se apresentado, mostrado a direção para você? Irmãos, creia. Quando Ele falar, simplesmente obedeça e exercite a sua fé, Deus, Ele quer nos guiar. E você vê que é interessante, na nossa experiência, isso nós vemos lá no Velho Testamento, com a experiência de Abraão, com a palavra de Deus, mas nós sabemos que o Senhor também, nosso Deus, Ele também veio como homem, Se nós olharmos lá em João, capítulo 1, olha só que interessante, Deus também, Ele teve um relacionamento pessoal, como pessoa também conosco, Lá fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo, João 1, João 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então aquela palavra que Abraão recebia, o Senhor estava ali também. O Senhor Jesus estava ali. Por quê? Quem que é o verbo da vida? Vamos lá, versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aquela mesma palavra que guiou Abraão lá no início, o verbo estava ali. O Senhor estava ali também. E é o mesmo verbo, é a mesma pessoa que hoje fala, falou nas experiências
que eu vou dizer das outras pessoas que tiveram relacionamento com o Senhor, esse mesmo verbo é o verbo da vida. Irmãos, Deus realmente é um Deus presente, tá? Ele jamais vai deixar sozinhos. Ele conhece a necessidade do homem. Ele conhece o que você precisa no seu coração. Se você dá a oportunidade para Deus e você abrir seu coração, irmãos, tenha certeza, Deus vai falar com você e Ele vai te salvar, né? Se nós olhamos agora experiências com o Senhor no relacionamento em João, né? Eu vou começar aqui com a experiência de Nicodemos, tá? No capítulo 3. Aqui, quando o Senhor se apresentou para Nicodemos, né? E aí vou ler agora os versículos para a gente poder entender. Fala assim: havia, no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quem que era Nicodemos? Ali fala que era um dos principais ali, né, dos judeus. Era uma pessoa culta, inteligente, né, que conhecia a palavra, conhecia vamos dizer assim, o Velho Testamento, né? E ele entendia, a vontade dele é que ele queria fazer a vontade, ele queria conhecer Deus. Mas aí, dentro da experiência dele, quando ele olhava o que Jesus fazia, ele falou assim: não tem como, você, pelo aquilo que você faz, os milagres que você faz, aquilo que você fala, não tem como você, né, não fazer se você não vê de Deus. Ele mesmo reconheceu isso, dentro da capacidade que ele tinha, porque ele mesmo não conseguia fazer. Por mais que ele tentasse ser bom, por mais que ele tentasse ser aquela pessoa como Jesus, né, vamos dizer assim, cheio, né, do conhecimento de Deus, ele não conseguia fazer aquilo que Jesus fazia. E aí, o que o Senhor veio falar para ele? Olha como que Deus é bom, né, irmãos? Ver como que o Senhor, ele não importa a sua situação, não importa se você está bom ou se você está ruim, Ele vem nos ensinar, Ele vem nos conduzir a Ele, né? E aí ele fala assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele fala no versículo 5: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu dizer: importa-vos nascer de novo. O que ele quis dizer para Nicodemos, né? Nicodemos, não importa o tanto que você seja bom na sua carne, não importa. Você pode ser íntegro, pode ser um dos principais, pode ser a pessoa mais respeitada moralmente, né? Você possa ser perfeito na sua humanidade, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode tocar nas coisas de Deus, porque só aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, olha que baque, né, que a pessoa fez. Nicodemos não devia ser uma pessoa muito nova, já devia ter uma certa idade, né? Viveu a vida toda tentando uma perfeição de vida, né? Ser um dos principais, ser um status de moralmente, né? De ter uma moralidade elevada. Mas naquela hora o Senhor falou para ela: não importa nada o que você fez até hoje. O que importa para mim, o que vai importar para Deus, é se você nasceu do Espírito ou não, né? E nós sabemos que essa experiência do Espírito, e aí nós temos que entender, né, o que é nascer do Espírito. Deus preparou uma obra, né, de redenção para nós, né? Não importa se você nasceu da sua carne. Só uma pessoa para Deus que possa trazer tanto a justiça, como também a pessoa que possa agradar a Deus. E essa pessoa é Jesus. Naquele momento ele estava dizendo isso: você precisa nascer de novo, precisa ter uma mudança na sua vida. Não adianta, né, você continuar fazendo isso. O que você precisa fazer é ter uma nova vida. Irmãos, um dia o Senhor apareceu para nós, não apareceu? Assim como Abraão. Um dia Ele falou conosco. Um dia Ele se apresentou para nós, né? E um dia Ele mostrou o seu Evangelho e falou quem Ele era e aquilo que Ele fez por nós. E quando nós cremos naquilo que o Senhor fez, na obra de redenção, na sua morte na cruz, e aí mais para frente eu vou deixar claro, né, essa experiência. Quando nós cremos naquele fato, no nosso interior, a nossa vida, nós passamos a ter uma outra realidade.
Irmãos, há uma mudança, né? Uma transformação em nós. Nós nascemos de novo. E esse nascimento não é da carne mais, porque não vai adiantar. Esse nascimento, esse novo nascimento ocorre no nosso espírito. E é onde Deus, né, junto conosco, né, Ele como Espírito, nós passamos a ter uma vida, uma experiência junta com o Senhor no Espírito. Tem um versículo que fala: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, quando nós nascemos de novo, irmãos, nós nascemos com uma nova realidade na nossa vida. Por isso que há uma mudança em nós. Aquele que é nascido de Deus, irmãos, não consegue manter seguir uma velha vida. Algo dentro de nós começa a nos transformar, começa a nos incomodar, não é assim? A nossa consciência começa a mudar. Aquilo que nós fazíamos antes, que não agradava a Deus, né? Porque Deus está conosco, Ele é Espírito conosco, Ele começa a nos incomodar. Eu falo, né? Isso aqui não me agrada, Guilherme. Né? Isso que você faz, isso não me agrada. E aí a consciência, né? Lá no Espírito, né? Começa aquela luz, né? Começa a brilhar. Aí você fala: puxa vida, né? Realmente isso não agrada o meu Senhor, eu preciso mudar a minha vida. E aí você escolhe pela palavra a seguir o Senhor, né? E não só isso, como uma questão de consciência em nós, como também o sabor das coisas começam a mudar. Irmãos, quando nós temos o Senhor, essa vida, como é que o amor é para nós? Quando nós cremos, nós tivemos a realidade do Senhor, o nosso amor mudou. O desfrute, né, a realidade do amor mudou dentro de nós. O amor hoje tem sabor para nós, não tem? Porque nós tocamos e experienciamos o verdadeiro amor, a realidade do verdadeiro amor. Alegria para nós é a mesma coisa. Quando nós estamos no Espírito, né, junto com o Senhor, a alegria também para nós tem outro sabor. Né? Quando a gente toca na realidade dessa alegria junto com o Senhor, a alegria ela é totalmente diferente como antes. Por isso, irmãos, é isso que ele estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não adianta você querer me agradar ou querer seguir a Deus, tocar no reino de Deus, se você se manter como viver na sua carne. Você precisa da realidade do Espírito. Nós cantamos um hino, não é isso? Falando do Espírito, né? Então, essa é a outra etapa, né? Outra situação que o Senhor vem nos ensinar. Nós precisamos viver do Espírito. Em João, né? Acho que nós falamos essa questão também. No versículo 12, do capítulo 1 fala: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, o mesmo poder que Deus fez todo esse universo, fez todas as coisas, esse mesmo poder, né, que traz à existência as coisas que não existem, né, esse mesmo poder é o que opera em nós. Por isso que quando nós cremos no Senhor, esse novo nascimento, ele é realizado em nós. O Senhor gera essa nova vida, né? E aí, nós nos tornamos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, né, como disse o versículo lá no início, né, como um bom pai, Ele realmente quer nos ensinar a nos conduzir até uma nova vida. Outro exemplo, né, vamos dizer assim, de relacionamento com o Senhor, e aí vamos falar da mulher samaritana, né, que é um outro exemplo da situação. Aqui nós tocamos num aspecto onde Nicodemos já era uma pessoa respeitada. E na mulher samaritana já é um aspecto mais negativo nesse aspecto, né? do aspecto humano. Você vê que o Senhor, Ele é acessível para todos, Ele deseja se revelar para todos. Porque não importa a sua condição, tá? Não importa a sua condição. Deus sempre vai estar presente, sempre diante de você. Basta apenas você querer, né, escutar a sua voz, ouvir a sua voz e mudar a sua vida. A mulher samaritana, eu vou ler os versículos, está no capítulo 4, né? Outra experiência. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer a ele: Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se a outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário atravessar a província de Samaria, tá certo? Samaria era um local onde existiam os samaritanos. Os samaritanos não eram judeus, eram os povos que tinham ali, e eles eram considerados assim, os judeus não consideravam eles muito bem, né? Mas o Senhor, né, não importa a situação, Ele foi até lá, né? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-lhe Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar-lhe água.
Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Qual era o horário que fala? Sexta hora, né? Na verdade, para nós era como se fosse meio-dia. Por que a mulher samaritana, né, estava naquele horário, naquele momento? Não era comum ir ao meio-dia, era comum você ir pela manhã ou no final da tarde, até por causa do sol, estava muito quente. Ao meio-dia praticamente não tinha ninguém. Mas por que ela foi naquela hora, né? E é interessante, quem estava lá naquela hora, onde não tinha ninguém? Estava o Senhor, né? E aí nós vamos entender isso, né? E aí ele fala assim, e aí ele pergunta para ela: dai-me de beber, né? Então disse a mulher samaritana, versículo 9: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu te pedirias e ele te daria água viva. E aí mais para frente, no versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí vem a mulher dizendo, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disse, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha só a situação que ela se encontrou, né? Aquela mulher samaritana, né, que foi ao meio-dia, e ele foi naquele horário porque ela se sentia envergonhada diante das outras pessoas, porque a situação dela, humana, ela não estava adequada. E o Senhor, você vê, né, na conversa com o Senhor, no relacionamento com o Senhor, Deus perguntou para ela: você tem... Quando ele fala assim, dai-me de beber, irmãos, não é água física que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim: você tem vida em você? Você tem vida para me dar? Ela perguntou isso para ela. E ela até então entendia que era água, né? E ela falou assim: eu, né, você sendo judeu, está me pedindo água? Né? Em outras palavras, né? Realmente ela se viu que ela não tinha o que oferecer. Nem a água física ela tinha para oferecer para ele. Aí o Senhor falou para ela: ó, se você beber dessa água física que está aqui, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, a vida que eu sou, que se eu te der, você jamais terá sede. O que ela estava dizendo para ela? Você está preocupado? Não fique preocupado com a sua sede externa, né? Isso não vai saciar você. O que você precisa é salvar a tua alma. O que você precisa é da minha vida. É isso que Deus está mostrando para ela. E aí por que ele pergunta do marido? Olha como que o Senhor é sábio, irmãos, né? Olha como que Deus vem ensinar de uma forma doce e amorosa, né? Ela não chegou condenando ela, não foi isso. Ela perguntou: cadê teu marido? Né? E ela falou: eu não tenho. Falou: bem disse que não tem, porque 5 maridos tiveres, e esse que você tem não é seu marido. Olha a situação dela. Mas irmãos, quando a luz de Deus vem, quando o amor de Deus vem, nós tocamos na pessoa dele, algo tremendo acontece dentro de nós, né? Você vê, na hora que ela compreendeu o que o Senhor estava dizendo, e depois, mais para frente, aí depois os irmãos leem, tá? Eu deixo aqui só o início para os irmãos lerem essas passagens, mas depois você vê que ela compreendeu o que Deus estava falando com ela, né? E ela percebeu que o Messias, né, que viria, né? E aí o Senhor fala para ela ainda: ó, os verdadeiros adoradores têm que adorar em espírito e em verdade. Ela compreendeu que a realidade na nossa vida com o Senhor, realmente ela é pelo Espírito, é pela vida de Deus, né? E ela conseguiu tocar nessa vida, ao ponto, né, que se nós olharmos aqui no versículo, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Finalzinho. Aqui, ó. Depois eu vou achar esse versículo. Está mais para frente. É que quando ela seguiu dentro da cidade, as pessoas que estavam na cidade, os outros samaritanos, eles também creram na palavra dela. Você vê que aquilo que ela mudou, aquilo que ela recebeu do Senhor naquele momento, quando ela falou para as outras pessoas a realidade que ela teve junto com o Senhor, isso não só transformou a vida dela,
mas também como transformou a vida de todas as pessoas que estavam ali. Muitos foram salvos, samaritanos, creram no testemunho dela. É 41, né? Isso, está no capítulo, mesmo capítulo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador no mundo. Então, irmãos, Deus ele é realmente tremendo, né? Quando Ele passa a nos ensinar, quando Ele se aproxima de nós, né? Na verdade, Ele sempre vai estar próximo de nós, né? Mas quando nós passamos a ouvir o que Ele tem para dizer, irmãos, transformação acontece na nossa vida, né? Quer ver outro aspecto também? Vamos falar agora uma outra experiência, né? Vamos falar agora da cura do paralítico, né? É outra passagem. Isso no capítulo 5. Falando assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Aí no versículo 5: e ali vivia um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, né? Vou ler o versículo 4 que é importante. Esperando, né? 3 e 4. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que ele estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há um bom tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, qual que era a situação, né? Uma nova experiência. Tinha um homem já há 38 anos, né? Lá naquele tanque, e ele tinha conhecimento que em determinado momento, aquele tanque, a água se agitava, o anjo tocava e agitava. E quem tocasse, ele entrasse ali primeiro, acabava sendo curado. Bom, uns 38 anos, irmãos, 38 anos. Né? Eu estou com uns quase 50, né? Quase 50. É muito tempo, irmãos, né? É muito tempo. E a pessoa vivendo aquela vida, aquela situação ali, perto, e todo ano, né? Cada tempo em tempo, ele esperava, agitava a água, né? E ele esperava ser curado. E aí o que esse aleijado falou, o paralítico falou para o Senhor, né? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha a situação dele. O Senhor perguntou para ele, né? Quer ser curado? E qual que foi a resposta dele? Não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para me ajudar. Por quê? Porque a esperança dele estava algo fora ali, né? E aí, o Senhor estava naquele momento diante dele. O Senhor estava ali na presença dele, né? E ele ainda falando: não tem ninguém para poder me ajudar. Irmãos, eu não sei se muitas vezes nós passamos isso, eu não sei qual a situação de cada um. Eu não sei se você sente também muitas vezes que está na mesma situação dele. Não falo de só uma questão de saúde física, mas principalmente da nossa saúde interior, da nossa alma, né? Eu não sei se ainda estamos esperando algo extraordinário acontecer na nossa vida, né? Alguma coisa agitar na nossa vida, para que a gente sinta e corra ter salvação. Eu não sei a experiência de cada um, mas eu tenho uma certeza, tá? Que o Senhor está diante de você. Na mesma forma como o Senhor apresentou para ele apareceu para ele ali, o Senhor está diante de você, e Ele está te perguntando: quer ser curado? Nós cantamos hinos hoje pela manhã, né, falando sobre essa questão, né, do Senhor ser aquele que faz milagres, né? Mas você crê que o Senhor é capaz de fazer milagre na sua vida? Você crê que o Senhor é poderoso para fazer milagre nesse momento na sua vida? Creia assim como Abraão, assim como Nicodemos. Creia que Deus é real, né? E aí, se você crê nisso, e agora você vai entender qual é a reação que o paralítico teve, né? E aí o que o Senhor falou para ele? Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Queria que os irmãos lessem comigo, né? O que ele falou? E imediatamente levanta o teu leito e anda. E aí o que aconteceu no versículo 9? Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado.
Irmãos, qual que foi a reação dele quando o Senhor falou, levanta-te, né? Levanta-te. Deus está falando isso para você agora. Deus está falando para você agora, levanta-te. No teu interior, levanta-te. Você crê nisso? Sabe qual que tem que ser a nossa reação? Não é duvidar, irmãos. Não duvide da palavra de Deus. Se Ele falou para você levantar, levanta-te. Se tem algo te preocupando, se tem algo te impedindo de você receber a cura de Deus, de você restaurar o seu ser, nesse momento, eu vou estar dizendo o seguinte: esqueça isso. Creia na palavra de Deus e na palavra dele agora, que está diante de você. Levanta-te e anda. Toma teu leito e anda, né? Irmão, você tem que agir imediatamente. Quando eu falo imediatamente, porque a nossa fé, irmãos, é um ponto chave que nós temos que entender. A nossa fé, ela precisa ser aplicada de forma igual naquele aspecto. Quando Deus falar, creia. Seja de forma imediata, não duvide. Tá? Ah, mas eu não sei para onde Deus vai me levar. Irmãos, creia, tá? Se Ele te falou levanta, Ele vai te conduzir, tá? Porque esse é o nosso Deus. Então, que o Senhor possa nos trazer essa experiência nessa manhã, tá? E que realmente não seja mais um domingo na nossa vida, ou mais uma palavra que a gente tenha escutado sobre o Senhor, mas que realmente possa, né, diante do Senhor, desse chamamento, da sua palavra, esse levanta-te, você possa mudar a sua vida hoje, tá? Você pode falar, não, eu sei que eu sou curado. Ele viu-se curado, tá certo? Você se vê curado? Você se vê curado? Aplica a tua fé. Isso, você se vê curado. Irmão, você pode ter uma liberdade hoje de viver na presença e desenvolver sua vida com o Senhor. Ah, mas eu sou igual a mulher samaritana. Não preocupa, tá? Deus vai te iluminar, vai te curar. E aí, né, vou trazer uma outra experiência, tá? Mais uma experiência, para a gente entender e conhecer por que Deus pode falar essas coisas, né? E aí nós temos a experiência da mulher que foi pega em adultério, certo? Que é a outra parte. Deixa eu pegar aqui. Está no versículo... Isso. Deixa eu só pegar aqui, ó. Isso. Está no capítulo 8. Só que olha como é interessante essa passagem também e cheia de realidade para nós, né? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou-se novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Os escribas, novamente, né, os ensinava. Olha como que a gente pega aquela base do versículo lá no início. Deus quer nos ensinar, né? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem o que acusar, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem o pecado, seja o primeiro o que lhe atire pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusando-o pela própria consciência, foram se retirando um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Olha só que experiência, tá? O Senhor estava lá, estava ensinando, de repente, né, os judeus, né, os escribas e fariseus trouxeram uma situação para Jesus. Falaram: nós vamos agora vamos ver que realmente quem é Jesus. Vamos ver se ele realmente é filho de Deus, né? Se ele que está dizendo que ele representa Deus, né? E aí trouxe a mulher e falou o seguinte: foi pego em adultério. E o que a lei determina? A lei determina que se pega em adultério tem que apedrejar até a morte. E aí, diante do Senhor, né? E falou: mas ele não prega sobre o amor? Ele não prega sobre o arrependimento, né? Sobre salvação? Como é que é essa situação, né? Como é que ele vai se resolver esse problema, né? Mas aí o Senhor, irmãos, Ele é Deus, tá certo? Ele é Deus. E ali ele escrevia no chão, né? Tem um versículo que fala que, né, que estava escrevendo, e provavelmente era
o que cada um fazia de errado, né? São os pecados de cada um, né? Então ele estava escrevendo. E aí eles foram percebendo, puxa, como é que ele sabe, né? Como é que ele tem conhecimento, né, de tudo isso? Aí estava mostrando para eles, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se você é justo ao ponto de matar ela, né, que você atire a primeira pedra. Por um lado, ele estava dizendo, né, se você se acha justo o suficiente, então que você execute. E na experiência, o que aconteceu? Ficou alguém lá? Na verdade, ficou alguém sim, tá? Na verdade, ficou alguém sim. Só ficou a única pessoa que poderia realmente cumprir a lei. Era Jesus, tá certo? Porque nele não havia pecado, ele era o próprio Deus, tá certo? E aí ela perguntou isso para ele, tá certo? Assim, erguendo-se Jesus e não vendo, versículo 10. A mulher, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, né? Aí ele falou, respondeu ela: ninguém, Senhor. Ali, ela não recebeu condenação de ninguém. Nem foi o Senhor que condenou ela ali. Mas aí ele fala, então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Pela lei ela deveria morrer? Cristo, né, a palavra, ele não veio, Jesus não veio descumprir a lei. Ele não estava ali para descumprir o que Deus tinha determinado. Então, pela lei, ela deveria morrer. Só que o que o Senhor disse para ela? Falou, primeiro tirou os acusadores. Na verdade, sobrou 101, né? Mas aqui existe uma expressão que nós temos que atentar para a nossa vida. Foi onde ela tocou na pessoa do Senhor. O que ela disse para o Senhor? Ninguém, Senhor. Irmãos, naquela época, só para vocês entenderem, é porque para nós a gente não tem, né, atualmente o costume dessa palavra, né? O que significa isso? Naquela época, quando você falava que alguém era Senhor de você, ele era o Senhor da vida como um todo, né? Ela teria o direito de tirar a sua vida. Se você falar, ele é o Senhor da minha vida, como um escravo, né? Ele tinha o direito de tirar a minha vida. Então, quando ela falou isso, ninguém Senhor, ela estava reconhecendo que a única pessoa ali que poderia tirar a vida dela seria o próprio Senhor Jesus. E aí você vê que experiência que ela teve. Naquele momento, mesmo pega em adultério, mesmo a situação de pecado, ela reconheceu que aquela pessoa que estava diante dela, irmãos, volto a dizer, o Senhor está diante de você hoje. A pessoa que estava diante dela, tá? Ela reconheceu que Ele era o Senhor da vida dela. Irmãos, o Senhor está diante de você. E Ele espera, né? O sentimento dele, Ele clama por isso no coração dele, que você reconheça Ele como Senhor. Você sabe por quê? Porque quando Ele disse, nem eu tampouco te condeno, e vai e não peques mais, Ele estava dizendo o seguinte, que quem iria morrer no lugar dela seria Ele. Quem iria cumprir a lei no lugar dela seria Ele. Ele estaria morrendo no lugar dela. Irmãos, e esse é o amor e esse é o nosso Senhor. Quando nós passamos toda situação, qualquer situação na nossa vida, tá? Ele é o Deus Emmanuel, não é isso? É um Deus conosco. Em qualquer situação na sua vida, em qualquer experiência na sua vida, Deus sempre vai estar contigo, tá? Deus sempre vai estar ali para te ensinar, a te conduzir e te levar na presença dEle e entender, compreender de uma forma plena quem Ele é e qual é o seu amor. Por isso Ele pôde isso. Na experiência dela nós vimos mais tarde, né? Ela teve uma experiência, ela se deu realmente completamente para o Senhor. Então, irmãos, nessa manhã, por isso que eu falo, irmãos, que não seja mais um domingo para nós, não seja mais um momento que estamos só reunidos, né? Ou recebendo uma palavra sobre o Senhor, mas que realmente seja um momento onde está diante dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, tá certo? Porque é nesse momento em que passamos, o Senhor tem condições de mudar a nossa vida, nos direcionar e nos conduzir, né? E só finalizando, tinha mais outros versículos, né? Mas eu gostaria, eu não sei nem qual o tempo que eu tenho, tá bom, né? Eu queria dizer o seguinte, a nossa experiência com o Senhor, ela é uma questão espiritual para nós. Por um lado, nós temos esse Espírito que nos ensina como unção, que está todo dia diante de nós nos ensinando. Mas por outro lado também, Deus nos colocou dentro de um lugar, né?
nos introduziu dentro da igreja, que é o seu corpo, né? E Efésios fala que a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, na nossa experiência, irmãos, eu faço um clamor, né? Para todos nós, né? Por um lado, viva diante do Senhor nessa realidade com fé. Aplique a fé, obedeça, né? Desenvolva a sua vida diante do Senhor no Espírito. Mas por outro lado também, vamos ter uma vida de comunhão entre nós, né? Buscando, valorizando sempre a palavra, a comunhão, né? Buscando essa palavra de vida, esse poder na palavra. Tenho certeza, irmãos, né? Que o Senhor vai conduzir até o final, né? A palavra fala que Ele estará conosco por toda a eternidade, permanentemente. O Senhor sempre estará conosco. Então, irmãos, que nessa manhã possamos crer na sua palavra, possamos tocar nessa pessoa maravilhosa, nesse Senhor Jesus que está diante de nós, e que cada ensinamento desse que nós vimos, e cada experiência, seja também a nossa experiência. E não perca tempo, espere algo extraordinário acontecer na vida. Imediatamente, assim como aquele paralítico teve, imediatamente creia na palavra e siga o Senhor, tá certo? E tenha uma comunhão com o Senhor. Que o Senhor seja conosco nessa manhã, tá? Jesus é o Senhor.